Muito bem, estamos começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Estamos aqui com o Artêmio. Tudo bom, Artêmio? Primeira, professor. Mais uma, né? Mais uma, já estamos aí na casa dos 80 programas. É uma jornada, né? Sim. Quer dizer, de conexão, de conhecimento. O Sertão, ele é inovador porque tem pessoas inovadoras. Aí o litoral também pode ser inovador, o Brasil pode ser inovador, o Nordeste pode ser inovador, o Vale do Silício pode ser inovador. Onde tem gente, tem possibilidade de inovação. Inovar, nós sempre tratamos aqui, é comportamento. Assim como empreender também é comportamento. Não está dentro de um livro, de uma caixinha que dá para você ali estudar, desenvolver aqui, pronto, já sou. Não. Tem que passar pelo processo, né? Tem que ter essa vontade de busca constante, de melhoria, o tempo inteiro. Para falar sobre isso, vamos aqui bater um papo com Arthur. O homem tem nome de rei, meu amigo. Tem nome Arthur Antunes. Arthur Antunes, da GMD. Seja bem-vindo, meu nome. Vamos bater um papo aqui. Obrigado, professor. Obrigado. É uma satisfação para mim estar com vocês, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei admirado com o nome, Sertão Inovador. Isso é muito lindo. Inclusive, recentemente, eu fiz um vídeo em minhas redes falando sobre a potência do sertão, a potência do Nordeste, como se, né? E eu fiquei feliz quando eu vi o tema. Muito feliz mesmo. Parabéns pelo programa, parabéns pelas suas posições, e eu tenho acompanhado também pela internet, às vezes à distância, mas eu fiquei muito feliz, principalmente pelo convite. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Antes de a gente começar a falar, a gente quer saber um pouco da empresa, né? O trabalho que vocês têm desenvolvido aqui na região. Eu vou falar isso e nunca vou me cansar. O maior programa social de um país chama-se empreendedorismo. Isso mesmo. Quer desenvolver um país, quer ajudar a população, programa social mesmo que impacta famílias e milhares de famílias, ajuda as pessoas a empreender. Ah, mas eu não sou empreendedor. Não precisa, ajuda os outros a serem, você é obrigado a ser. E o mundo vai ter espaço para todos, para os que empreendem, para os intraempreendedores dentro das empresas, e assim, como comportamento, todos nós podemos ser empreendedores, como professor, como estudante, como dona de casa, como um pai de família, enfim, como qualquer atividade. É sempre aquele desejo de ter objetivos, ter alvos, ter metas, conectar pessoas em volta de você e juntar todo mundo para atingir aquele objetivo, né? Se a gente fizer isso, a gente consegue. Antes de você falar um pouco da empresa, a gente fala aqui, né, Arthur? CPF. Antes do CNPJ vem CPF. É verdade. Arthur, além esse nome, esse programa, esse nome, Sertão Inovador, ele tem um duplo sentido, né? Uhum. Da nossa região aqui, do sertão, né? E do ser. Sim. Do sertão. Por isso que a gente sempre faz pede para que sempre fale sobre o CPF. É muito importante. Porque quem é GMD? GMD, aí você vai falar quem é a GMD, a potência dela, onde ela está, como ela está posicionada no mercado. Mas GMD sem um CPF é o quê? Hoje nós somos... GMD sem o CPF não é nada. Nem existe. Né? Então, assim, é um ser que está por trás, que está movendo, são pessoas, são seres. Isso então é por Sertão Inovador. Conta um pouquinho para nós quem fala um pouco aí do CPF. Quem é você, de onde veio, assim... Arthur, né? Natural de Areia Branca, nascido em Mossoró e criado em Areia Branca. E vim morar em Mossoró, retornei à minha área de nascimento em 2016. E aí, após a vinda para Mossoró, ainda não atuava com a GMD, né? Ainda era um jovem sonhador, estudando, trabalhando e estudando ali em Areia Branca, naquela área de praia, naquela área norte salineira, trabalhando e conhecendo as pessoas. Meu pai ali sempre nos criou envolvidos no trabalho, né? Meu pai, ele trabalhava vendendo móveis, porém, ele sempre, quando podia, estava ali na praia, pescando, com barco, e a gente sempre estava ali acompanhando ele e vendo, sonhando, tentando crescer. E não viver somente naquela vida de boa, como geralmente as pessoas gostam de viver, né? Ali na beira da praia e tudo mais. E aí eu sempre fui um cara que gostei de desafios, inovação, né? Correr atrás de alguma coisa para dar certo. E no início a gente sabe que encontramos muitas dificuldades, pessoas que não acreditam na gente, pessoas que às vezes querem colocar para baixo, porém, quando nós temos um objetivo e um foco, isso aí não vai fazer diferença nenhuma da nossa vida e no nosso objetivo, né? Não tira o foco.
E aí, muito novo, muito cedo, né? Aos 14 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Jesus. Amém. Isso já foi uma mudança, literalmente, na minha vida. E com isso eu passei a ter outra visão. Aquela visão de Areia Branca, de praia, de festas, de carnaval e tudo que ali em Areia Branca tinha muito forte, isso não me importava mais. E eu disse, eu preciso de algo mais. E logo aos 14 anos comecei a trabalhar, né, na área de construção, não diretamente como construtora, mas em uma empresa onde vendia material de construção. E ali já foi me encantando, e eu fui gostando da venda, eu fui gostando do contato com o cliente. E aí eu iniciei como entregador aos 14 anos de idade, entregando material de construção dentro de Areia Branca, cimento, cano de PVC, conheci tudo. Uhum. E quando eu cheguei ali foi um mundo diferente para mim. Eu achava que aquilo ali ia ser algo desafiador, algo surreal, né? Porque era muito material para mim memorizar. E então eu disse, rapaz, o negócio aqui é difícil, não é tão fácil como eu imaginava. Tendo em vista que eu já vinha dos 12 anos aos 14, trabalhando com a gráfica, fazendo camisa. E aí, sempre curioso, querendo aprender alguma coisa diferente, fui trabalhar nessa área, nesse ramo. E aí, aos 18 anos, ao concluir os meus estudos, né? Concluí com 17 anos os estudos e já procurei estudar em Mossoró, já procurei algo mais e trabalhando também, sempre estudando e trabalhando, né? Para que pudesse alcançar algo mais. E com isso, eu fui conhecendo Mossoró como eu não conhecia e fui me encantando cada vez mais. E com 22 anos de idade, eu vim para Mossoró para gerenciar uma das maiores lojas aqui do centro de Mossoró, que é a loja Areia Branca. Lojas Areia Branca. Isso, antigamente era a loja do papai ali na Coronel Gugel, e aí a loja do papai se fechou, né? Seu Walter, pessoa de seu Walter, pessoa saudoso seu Walter, né? Pessoa muito maravilhosa. E aí Paulo já havia me conhecido na gráfica, pois eu fazia os fardamentos para ele, e ele dizia assim, ó, quando você ficar de maior, eu vou trazer você para trabalhar comigo. E dentro da serigrafia, eu, ainda de menor, né? Tinha aquele compromisso de trabalhar nas fardas dele, entregar as fardas em dias, correr atrás dessas entregas, ser pontual com as entregas. E aquilo foi gerando um vínculo com o Paulo, né? E aí, Paulo, quando eu completei 18 anos, fui trabalhar diretamente com ele, lá em Areia Branca, né? Foi minha primeira carteira assinada, foi com o Paulo. E logo após, 2 anos depois, eu vim para Mossoró para gerenciar as lojas aqui em Mossoró. Ao chegar em Mossoró, já como gerente, ainda novo, até então o gerente mais novo do centro de Mossoró, da Coronel Gugel, eu conheci Daniel, que é a pessoa da GMD. Daniel hoje é o nosso CEO, né, o nosso diretor, diretamente. E aí eu conheci Daniel através de ideias, através de empreendimentos novos, né? E aí Daniel foi lá, conversou comigo, apresentou a ideia da GMD. A GMD é uma empresa onde se tem oportunidades, é onde cuidamos de pessoas, onde trazemos as pessoas que muitas vezes não têm oportunidade porque tem uma idade a mais, porque tem uma certa debilidade, porque foi envolvida com alguma coisa que não consegue mais se enquadrar em lugar nenhum. E aí, Daniel, ele trouxe a ideia da GMD como inclusão, envolver essas pessoas que precisam de oportunidades para trabalhar, para desenvolver projetos. E aquela ideia me chamou a atenção. Porém, como um cristão, né? Eu fui orar a Deus, conversei com minha esposa, disse, minha filha, vamos orar, que tem algo desafiador que não tem nada a ver com o que eu vivo hoje. Mas, se for da vontade de Deus e permissão do Senhor, nós vamos tocar o barco. E aí, oramos ao Senhor, Deus nos orientou, né? Após 10 anos de loja Areia Branca, 8 como gerente, né? Eu pedi conta, negociei para sair, deixei as portas abertas e vim tentar na GMD Engenharia. Quando eu vim para a GMD Engenharia, já com a orientação dada por Deus, né? Porque nós que somos cristãos, nós temos que ter essa orientação vinda de Deus. E aí eu fiz isso e quando eu cheguei aqui, eu vi um desafio gigantesco. Meu primeiro projeto, para você ter uma ideia, foi um projeto no Piauí, o maior parque eólico da América do Sul, chamado Oitis. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. É um projeto da Neoenergia e eu fiz lá 109 quilômetros de drenagem na rocha. Lá nós tínhamos descidas d'água de 30 metros de altura, 40 metros de altura, uma equipe de 170 colaboradores aproximadamente, e foi meu primeiro desafio na GMD, como supervisor. Iniciei na GMD como supervisor, gerenciando aquela obra, aquele projeto, e claro, aprendendo, porque nós
que somos inovadores e que somos nordestinos, nós gostamos do desafio. Sim. E ali, para mim, foi algo surreal, porque foi ali que eu iniciei também a área da engenharia, né? Comecei a estudar engenharia ali em 2022, e lá eu comecei a desenvolver projetos, comecei a conhecer, aquela sede por aprender. Sabe aquela sede, eu vou vencer, eu vou conseguir? Porque eu vim de Areia Branca, eu vim de um contexto onde não se tinha essa oportunidade. E eu disse, a oportunidade é essa. Então, se a oportunidade é essa, eu vou agarrar essa oportunidade. E ao conversar com o Daniel disse, Arthur, nós temos alguns desafios aqui na empresa e eu preciso que você desempenhe bem essa sua atividade, porque eu almejo para você a gerência da empresa. Porém, você está chegando agora e você precisa aprender muita coisa. E a princípio foi um desafio muito grande, só que como eu já tinha passado tantas coisas desde a minha juventude, né? Então aquilo para mim foi tranquilo, porque eu já havia passado muitas situações como aquelas. Claro, desafios que superam, a gente fica assim, meu Deus, eu tô aqui. E eu lembro muito bem no primeiro momento, na primeira viagem, quando eu saí daqui de Mossoró, e fui para o Piauí, no caminho eu fiquei olhando para cima e dizendo, meu Deus, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Um jovem que saiu de dentro de Areia Branca, de um bairro simples, o bairro São João, um bairro humilde, onde não se tinha muitas oportunidades. A Areia Branca hoje, o forte dela é o sal, aí existe a prefeitura e existe algumas empresas, né, privadas que dão oportunidades. Mas tirando isso, tem a pesca, Comércio local. tem o comércio local que ainda está se desenvolvendo bem, né? E aí eu tô aqui mesmo? De verdade isso? E comecei a vivenciar aquilo e, claro, assumir a responsabilidade. Aprendi muito com o Daniel. Daniel é um cara que tem muita experiência. Daniel, ele veio de baixo Daniel, ele é de também. Mossoró? Daniel, ele é de Pernambuco. Pernambuco. Iniciou a GMD em 2015, lá no Ceará. Aquelas torres de concreto da VEG que tem ali na caminho de Aracati, né? Foram as primeiras torres da GMD em 2015, por ali, 14, 15, né? E Daniel, ele, outrora, é um cara que só tem a 8ª série de formação, é um cara que era encarregado de armação, tinha uma equipe de armação, e é um cara que estava também perdido nas drogas. Passou por um momento difícil, perdeu o seu emprego como encarregado, e aí, em um certo momento de sua vida, ele clamou por Deus pedindo para não morrer na situação que ele se encontrava. E aí o Senhor chegou com providência na vida dele, deu mais uma oportunidade, e aí então, na sua restauração, surgiu a oportunidade de abrir a empresa, porque um engenheiro que havia trabalhado com ele convidou para levar uma equipe de armadores lá para essa obra, lá em Aracati, na fábrica da Cassol. Rapaz, me permita aqui. GMD seguindo, eu sei o que é, então já. Me veio na mente. O que é que significa GMD? Significa grande é o meu Deus. Hein? Grande é o meu Deus. Amém. E Daniel, nessa situação, ele recebeu uma oportunidade de um ex-chefe de obra, chamou para montar uma equipe de armação e trabalhar na Cassol, lá na fábrica, lá em Aracati. Isso em 2015. E aí ele trouxe 20 armadores, iniciou aquela operação, e aí se deu início à GMD. Deus transformou a vida de Daniel, restaurou a sua família, né? E aí hoje, Daniel, ele é uma pessoa que tem uma visão de negócio, é um homem empreendedor. Muita gente chama ele de doido, porque nordestino é doido mesmo, literalmente. Mas os empreendedores normalmente têm esse rótulo. Tem que ter um... Tem que ter. Tem um pouco de loucura para empreender no Brasil. Tem que ter. Coragem. Então, o Daniel, ele iniciou ali em 2015, né, com esse desafio, e daí, então, desenvolveu esse primeiro projeto somente com armação, e depois a empresa foi crescendo. O cliente diretamente lá foi nos dando outras oportunidades, né? Sim. E nós sempre inovando, trazendo pessoas para agregar na empresa, né? Não somente na área de ferragem, mas na área de civil, terraplenagem. E aí foi desenvolvendo e os clientes foram pedindo. GMD, preciso que vocês façam isso aqui. Vocês fazem? Eles foram ampliando, então, o portfólio. Isso aí. Hoje, qual é o portfolio, assim, de uma forma geral? O que é que a GMD Hoje, faz? Nossa principal atividade, ela se enquadra na construção civil pesada, né? Certo. Hoje nós trabalhamos com ferragens muito pesada, fundação de aerogerador, as torres de concreto em si, tanto essas que eu falei ali em Aracati, mas como essas também, você subindo aqui para Natal, ao passar em Lages, tem umas torres de concreto da Nordex, que é um dos nossos clientes. Nós que fizemos aquelas 140 torres ali também, naquela região ali de Lages do Cabugi. Então, assim, lá eu era diretamente o gerente na fábrica de torres lá,
aqui nesse projeto. Então, assim, nós trabalhamos com ferragem, concretagem, terraplenagem, drenagem. A mais difícil que tiver, a GMD vai estar lá dentro fazendo, que foi o caso dessa aí que eu lhe falei, lá do Piauí, que foi o meu primeiro projeto com a GMD. Isso dá uma equipe de quantas pessoas envolvidas? Eu sei que deve ter um... Cada projeto tem a sua particularidade, mas, em média, 150 colaboradores, 170, e aí varia muito. Hoje o canteiro da GMD hoje, a sede dela, tem alguma sede fixa ou você está sempre... Tem. Nós temos hoje a sede fixa, que é o escritório, na João da Escócia, aqui pertinho, por isso que eu cheguei rápido, né? Sim. Aqui pertinho, ali... Você quer dizer que a sede dela está aqui em Mossoró? É aqui em Mossoró. Tá. Depois de que concluímos essas obras em 2016, 2017, Daniel, ele veio para Mossoró a partir daí, né? Porque Mossoró, ela é um polo. Mossoró, ela não é a capital, mas ela é muito bem localizada. Verdade. Ela está entre duas capitais. Duas capitais. Então, isso é estratégico para a nossa área. Atividade. Né? É tanto que as fábricas de torres que nós trabalhávamos após a conclusão dessa, que era em Aracati, né? Iniciou-se aqui em Ponta do Mel, em Areia Branca, e a outra em Laje. Ou seja, entre uma e outra estava Mossoró. Então, foi o local estratégico para que a GMD se instalasse. Então, hoje nós temos nosso escritório aqui na João da Escócia e nós temos 2 galpões de apoio. E serve para quê? Hoje nós temos, como eu falei, os clientes, eles começam a confiar no nosso trabalho, começamos a ter confiança e credibilidade, e os clientes começam a nos pedir. Por quê? Porque existe muita decepção. Nós podemos ver que, infelizmente, o mercado hoje está muito corrompido. Você trabalha na área da construção, você está construindo uma casa. De repente, vem um construtor e oferece a mesma casa no padrão da sua casa por 30% de desconto a menos. Ou seja, isso gera, muitas vezes, um desencontro e acaba que dá problema e depois ele não consegue arcar com os problemas. E aí, isso faz com que as pessoas desconfiem dele, mas confiem em você. Que às vezes é 30%, 20%, 10% mais caro, porém passa confiabilidade. E aí os clientes começaram a pedir o quê? Máquinas. Então nós ampliamos também o nosso leque. Além de mão de obra para civil, terraplenagem, ferragem, drenagem, nós também oferecemos aluguel de equipamentos. Nós temos carreta-prancha, trator de esteira, escavadeira, moto-niveladora, retroescavadeira, caminhões MUC, pipa, enfim, diversas máquinas na área também que utiliza na construção civil e terraplenagem, né? Então, o cliente vai pedindo. Preciso que vocês façam isso aqui para mim. Nós fazemos. É interessante se ele está falando, porque na prestação de serviço é bem característico. Quando você tem uma loja e você vende 1000 peças, você tem um estoque, tem 1000 opções. Isso. Mas o prestador de serviço, ele começa com um serviço, aí depois 2 serviços, 3 serviços, ele vai ampliando. Vai ampliando. Porque não dá para viver com 1, 2, 3 serviços. Isso ele mesmo. vai de acordo com... essa característica do prestador de serviço tem muito forte essa ideia de servir, meu amigo. Isso aí. Servir mesmo. E aí quem manda é quem está precisando, não está precisando. Vamos dar um jeito aqui para resolver o seu problema. Arthur, é interessante a gente até ver a possibilidade de Daniel vir aqui também. Sim. Conhecer ele de perto, já conheço ele, né? Sim. De fala, já consegui ver ele algumas vezes assim, mas a gente nunca teve contato pessoal. 2016 foi o quê? Você falou? Foi o início da GMD lá na Cassol, na fábrica da Cassol. 2015, na verdade, né? A fábrica da Cassol iniciou com a operação e a GMD iniciou-se ali, lá em Aracati, no Ceará. E logo após a conclusão, o escritório desceu para Mossoró e hoje nós temos o escritório e 2 bases com 2 galpões para locação de máquinas. As bases são aqui mesmo? São aqui mesmo, todos em Mossoró. E em cada obra nós temos também a base na obra, Certo. em loco. Temporária, no caso, né? Arthur ingressou na GMD quando? Em 2022. Em 2021 eu conheci Daniel e comecei a conversar. E aí nós tínhamos um plano, eu e o irmão do Daniel, para abrirmos uma loja de carro, locação de equipamentos e venda, né? E aí nós abrimos a Alfa Veículos aqui em Mossoró. E aí, em sociedade com o irmão do Daniel, nós se aproximamos, Daniel, e no final de 2021 surgiu a proposta desse contrato no Piauí, que era um desafio. E aí, onde se iniciou as conversas, né? Daniel começou a me convidar. Arthur, tem algo maior. Arthur, hoje, no caso, você na GMD, você você é engenheiro? Hoje eu sou o gerente responsável pelo grupo, né? Hoje nós atuamos na área da engenharia, na área da rental, na área da construtora e incorporadora e locação de equipamentos, né?
Então, hoje nós temos, cada setor tem o seu gerente, tem o seu engenheiro, tem o seu arquiteto, seu tá bem responsável, estruturado, né? seu encarregado, e eu gerencio o grupo como um todo, né? E aí, com isso, nós estamos passando ali em todos os setores da empresa, sendo o maestro lá. O maestro, né? O seu pai trabalhava com que lá em Areia Branca? Vendia... Móveis, prestação, Móveis, sabe? Crediário, crediarista, né? ele Isso, era é crediarista, crediário. é o famoso crediarista. Então, assim, eu sempre falo aqui no programa que os convidados, cada um que vem aqui, traz uma história, assim, fantástica, né? E são bem parecidas as histórias. Você me falou aí que eu ainda de menor, muita gente Isso não mesmo. acreditava. Não acreditava. Basta você acreditar. Isso mesmo. Então, você que nos acompanha, basta você acreditar. Inclusive, pegando esse seu ponto aí, até os próprios familiares, não é que eles desacreditam, mas eles pontuam, assim, pra que você vai fazer isso? Eu lá na época, né, na minha juventude, né, bem novo, surgiu muito petróleo e gás. A Petrobras estava bombando na região. E aí todo pai queria que o filho fizesse petróleo e gás. E esse era um sonho, um desejo do meu pai. A UFES, inclusive, levantou curso nessa área para tentar dar Isso essa mesmo. demanda. De 2014, Atender a né? demanda. 13, 14. Isso aí. Tratar do apagão das engenharias. E nós Isso mesmo. estamos falando aqui de 10 anos atrás, 12 anos atrás. Isso aí. Né? A GMD tem 11 anos hoje, Isso talvez, mesmo. talvez 12 anos. Isso aí. Você tem 4 anos que Isso está mesmo. fazendo parte. Então, assim, eu sempre fico... Você está falando aí, eu fico vivendo, como se eu estivesse assistindo Dentro da história. dentro da história, né? Então, assim, basta você acreditar. Se você acreditar... Aí você falou outra coisa, que quando a gente precisa focar, né? Isso mesmo. Então, quando você pega uma lupa que você foca lá, o que acontece? Ela expande, né? Ela expande. Você vê com mais clareza, com mais nitidez, com mais Isso facilidade. mesmo. Então, quando a gente foca, expande. Então, isso é aqui, a prova viva de quem acreditou nele, Isso aí. né? De quem tem um ser superior, onde ele entende que é o seu porto seguro, que é onde ele pode carregar suas energias, é onde ele pode pedir direcionamento, sabedoria. Isso mesmo. Não menosprezando, porque assim, quando o professor começou a falar, não é ser, basta você ser tão inovador, né? E tão persistente naquilo que você quer, sem que muitos acreditem. Então, assim, Isso mesmo. parece ser fácil, né? Falar, Sim. parece ser fácil falar, mas nós estamos diante de uma prova viva, Verdade. né, professor? Sim, sim. Professor Radamés, um cara muito inteligente, que lê muito, fala, mas agora a gente está com um camarada aqui que tem uma bagagem e com um que tem uma vivência. Isso mesmo. Então, eu quero parabenizar você, Arthur. Obrigado. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Porque quando você fala, às vezes a pessoa é da família, porque muita gente hoje, infelizmente, muita gente hoje está viciada na zona de conforto. Sim, sim. A zona de conforto, ela é uma droga também. É. Uma droga. Porque quando você acordar para entender o quanto você perdeu, ou o quanto você pode perder de onde você esteja, né? Verdade. Dependendo da idade, rapaz, eu acordei agora, olha o tempo que eu perdi, o quanto eu perdi. Não, eu acordei agora, eu quero aproveitar o que vem pela frente. Com certeza. Então, assim, a vida da gente, ela é muito boa. Nós aqui, às vezes, complicamos ela. Isso mesmo. E a zona de conforto é isso que um familiar, é isso que uma pessoa próxima da gente ali tenta nos convencer a sentar do lado dela do sofá. E às vezes não tem a nossa visão. Claro, claro. Normal. Não existiu distância aí. Areia Branca, Mossoró, que dá 40 quilômetros, né? 48. 48, 50 quilômetros. Mas se fosse 100 quilômetros ou 200, você tinha ido da mesma forma. Com certeza. Porque... Foi pro Piauí. Não, Pro Piauí. mas eu digo assim... 890 quilômetros. Pois é, eu quero dizer que porque você rodou 50 para vir para Mossoró. E aí onde foi que você foi parar? Isso mesmo. E onde você está de novo hoje? E assim... Você tá no terreiro de casa, mas uma pessoa transformada. A mesma pessoa, a mesma matéria-prima, Isso mas mesmo. modelada. E esse foi o primeiro, né? Mas eu estou falando que hoje nós temos projeto lá em Itaituba, no Pará, a 3.000 quilômetros daqui de Mossoró. E hoje, sobre nossa gerência, sobre nosso acompanhamento,
uma obra grandiosa, né? Dentro de uma mineradora de ouro, dentro da selva amazônica. Outro desafio. Outro desafio totalmente diferente do que vivemos aqui no Nordeste. Árvores de 100 metros de altura e... Muitas doenças, um desafio. gerenciar. Eu vinha conversando no carro e eu vinha falando que a semana passada eu estava lá e apareceu uma onça próximo do alojamento lá. Coisa linda, mas só para ver dentro do carro. Fora do carro não dá para ver ela. Então, assim, jacaré, enfim, diversos animais nativos, né, da Amazônia. Coisa linda mesmo de se ver, mas sempre trabalhando com muito cuidado, porque são vidas que ali estão, né? É uma mineradora de ouro, uma empresa muito boa que está lá conosco. E nós estamos lá já há 7 meses, né? E renovando o contrato agora por mais 5 meses. E Deus abençoando e permitindo, nós também estamos prestes a renovar a extração da lavra. Aí quando renovar a extração da lavra, aí são mais 5 anos de contrato. E aí eu começo a mais desafio. Começo a levar mais mão de obra de Mossoró. Lembrando, detalhe importante, nós sempre priorizamos mão de obra local. Sim, é. Mossoró, Areia Branca, região aqui, Grosso, Tibau, essa região, Baraúna, nós temos muitos funcionários, pessoal de Porto do Mangue, essa região nossa aqui, nós levamos muito colaborador. É tanto que nossa equipe se destaca aonde chega, por quê? Às vezes nós chegamos, por exemplo, nós tivemos em 2024 uma obra no Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, divisa com o Uruguai. Tem um parque eólico lá chamado Coxilha Negra. O parque é metade Brasil e metade Uruguai. E aí nós levamos a mão de obra daqui, da nossa região. E aí, com isso, a nossa equipe se destacou de forma tremenda. Coisa boa. E fazendo com que... Do norte para o sul. Isso aí, com que Fazendo a 74 diferença. colaboradores que nós tínhamos, nós atingíamos a meta de outra empresa que lá estava, com 130, 140 colaboradores. Ou seja, com 70 nordestinos, nós atingíamos a meta que não precisava de mais para poder atingir. Então, assim, sempre se destacando com esse ponto, que pra gente é muito, muito lindo. Eu me empolgo demais, eu falo muito, eu gosto muito de escutar histórias como essa, né? Que aí é um empreendedor, é um visionário, né? E existem muitos empreendedores, existem muitos visionários, mas muitos também acreditam no eu, né? Com E certeza. quando nós precisamos, há pouco tempo eu falei que nós precisamos, basta nós acreditar. Mas para nós acreditar, nós precisamos de alguns ingredientes para Com que certeza. tudo isso venha se tornar realidade e resultado. Então, o temor de Deus, né? Você já falou Isso. várias vezes aqui. Isso mesmo. Não basta a pessoa ter o conhecimento, Isso. ter a estrutura, ter tudo, mas faltar alguns ingredientes da receita, né? Isso Para mesmo. que a gente possa estar ouvindo esse resultado, né? Eu acho que um dos principais ingredientes é isso aí, é a humildade, né? É saber de onde a gente veio, onde nós estamos, onde nós queremos chegar, sem passar por cima de ninguém, sem usar a escada humana. E você só consegue viver isso se você for um ser humano realmente temente a Deus, para que você possa, de fato, Com certeza. Eu queria puxar entender, né? um outro fio aqui do novelo, que é assim, muitas pessoas têm e tem tudo a ver aqui, sua venda foi muito boa, porque é como você falou aí, você reforçou. Você é um exemplo de uma coisa que eu tenho trabalhado muito na universidade, dentro das empresas. Sim. Que o empreendedor, ele geralmente tem um certo estereótipo, que é o empreendedor. É o cara que criou uma empresa, aí, né, lá em 1800 e cuspe, aí até hoje ele avançou, tem um negócio e tal. E aí, quando se olha para a equipe dentro da empresa, não chama esse grupo de empreendedores. E aí, porque pela CLT são chamados de empregados. E aí parece que empreendedor é uma coisa e empregado é outra. E o resultado dessa diferença tem sido verdadeiras guerras, brigas, e um fica dizendo que o outro é explorador, o outro fica dizendo que não quer trabalhar. É uma bobagem enorme que, por conta de visões que tenta separar o empregado do empregador. Eu entendo, eu acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar. Desde sempre eu entendi assim. Eu posso estar trabalhando numa empresa e eu posso digamos, no documento não ser dono dela, mas enquanto eu estiver aqui dentro eu trabalho como se fosse dono. Professor, dentro da sua linha de raciocínio, há 6 anos atrás eu dei início a um projeto que até hoje eu venho concluindo. Está próximo, mas como o tempo é bem limitado, eu não consegui concluir ainda. Eu tenho um livro
que eu estou escrevendo Muito a bem. esse período. E o tema dele é como se fosse meu. E com isso, eu consigo vivenciar. Eu vivenciei isso que o senhor acabou de falar. Eu tô lá como empregado, tô lá como funcionário, como colaborador, mas eu trato como se fosse meu. Isso faz com que a sua carga seja minha. E isso faz com que o seu problema seja meu. Então, se eu trato na empresa como funcionário, por mais simples que seja, um servente, um ajudante, se eu tiver essa visão, né? visão, essa perspecção, acho que é isso. Perspectiva. Se eu tiver essa perspectiva, que o seu problema é meu, eu falei isso ontem no DDS, lá na obra do Alto Rodrigues. Se eu tiver essa perspectiva, eu vou entender que eu vou lhe ajudar. E eu lhe ajudando, eu também vou estar crescendo com isso. Com certeza. Então, assim, eu sempre procuro passar isso para os líderes, para os encarregados, para os nossos engenheiros, que o meu problema é seu, que o problema do Daniel é meu. E com isso nós vamos nos unir e resolver aquele problema. É uma corrente, né? Isso mesmo. E com isso eu facilito Um elo não coisas. pode se torar. Quando o seu livro estiver pronto, me avise, viu? Tá Se o bom. livro estiver pronto, me avise para a gente Eu apresentar aqui. Eu aviso. Porque isso é o chamado intraempreendedorismo. Quando eu fiz a faculdade, faz um bom tempo que eu fiz, a minha monografia foi sobre isso. Sim. Eu escrevi a monografia mostrando, inclusive quando eu comecei a escrever, os professores falaram, mas você vai falar de empreendedorismo dentro das empresas? Como é que é isso? Eles, você que é professor. Aí eu fui mostrar na época que, na verdade, empreender, assim como inovar, é comportamento. Não é um título, não é um cargo. Faz parte de algo que está em você, comportamento. Por exemplo, chegar no horário é um comportamento. Ou você chega ou não chega, amigo. Não tem curso para ensinar. Um curso de como chegar no horário. Não tem como. Proatividade é comportamento. Não tem como ensinar você a ser proativo. Amigo, ou você é proativo, ou você, eu brinco às vezes, ou seja, pelo menos reativo. Já que você não conseguiu ver antes, para ser proativo, reaja quem viu, só não seja... uma vez eu até falei na sua empresa isso, não seja leseira do mundo inteiro, porque o cara nem é proativo, nem é reativo, ainda fica, o que foi. Aí tem que correr atrás para agir. Quer dizer, comportamento, um conjunto de ações que você tem que desenvolver, e quando for desenvolvendo, você vai aprendendo com isso, e você começa a se transformar, porque essa transformação que você falou não é mágica. Deus me transforme, tá bom? Tinha um pozinho e você... Não. Você começa a partir do momento que você depende do Criador e começa a agir, você começa a aprender e começa a adquirir um novo conjunto de hábitos que você simplesmente vai se livrando dos anteriores e por você ser racional, você começa a descobrir, opa, peraí, isso aqui é melhor do que aquilo outro lá. Isso mesmo. Isso aqui é melhor, você continua, né, agindo. A zona de conforto, ela acontece porque justamente nós olhamos... Porque, gente, é melhor sentar numa cadeira dura ou num sofá? É melhor no sofá, o seu cérebro é inteligente, ele entende. Só que no sofá, a tendência é paralisar, não agir. A cadeira dura, eu até brinco na sala de aula com os alunos, vai estudar, não estuda no sofá não, estuda na cadeirazinha dura, porque daqui a pouco ela dá uma incomodada, você já levanta de novo, você fica atento nas coisas, se levanta, para não ficar no comodismo, que é um dos piores inimigos nossos, né? E hoje, professor, parabéns. Infelizmente, hoje nós temos um problema de cultura. A cultura das pessoas hoje, ela está muito corrompida. E às vezes acaba que na própria cultura, os colaboradores, alguns, não todos, mas uma boa parte, uma boa parcela, ele já tem aquilo, não vou hoje não que eu estou doente, não vou fazer isso aqui porque não é meu, não vou me envolver, não vou me envolver aqui porque não é meu setor. Então, não, o patrão é que se vire. Não, esse líder aí, eu não gosto desse líder, não, então não vou me envolver na equipe dele. E acaba que gera muita intriga, coisa simples, que nós entendemos que se for tratado, dá certo. As pessoas até melhoram, são pessoas boas, mas mal acostumadas. Eu tenho uma curiosidade que queria que você me ajudasse nisso. Eu pergunto a todas as pessoas que, quando eu vejo, tem esse perfil de empreendedor, porque eu me vejo assim também, lá na universidade, às vezes eu passo por alguns perrengues, porque serviço público é mais complicado, você querer ser empreendedor dentro do serviço público. Porque as pessoas não veem com bons olhos. Qual é a minha pergunta? Como que você está há 4 anos, né? Como que você consegue trabalhar a cultura, essa cultura intraempreendedora? Porque é natural que você queira que as pessoas façam as coisas como você faz. Você, como dono, é natural que você queira. E quando você identifica alguém que não bate, você fica, e agora? Como é que eu salvo essa alma, né? Como é que eu trabalho? Ou eu vou ter que mandar para a concorrência? De repente, trabalhar na concorrência. Como é que você trabalha essa questão da cultura lá dentro da empresa? Professor, eu costumo pôr as pessoas em prova. Em que sentido? Eu sempre costumo usar muito a Bíblia, que é o manual prático de vida. E Jesus, certa vez, ele disse,
aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Então eu sempre ponho isso em prática. Em que sentido? Aí o que é que eu questiono, geralmente na obra lá? Você está vendo que o seu colega de trabalho vai se machucar porque tem uma ferramenta que está solta e ele vai sofrer um acidente. Então quer dizer que você quer que ele sofra um acidente? Porque você não pode ir lá comunicar a ele que ali a ferramenta está no chão? Quer dizer que você quer que ele se prejudique porque ele não está usando óculos e a atividade dele vai gerar uma faísca no olho dele, ele pode perder a visão? Então eu costumo colocar as pessoas no lugar das outras. Boa. Então eu vou para a consciência. Se o cara não mudar, meu irmão, aí eu mando ele para casa e trago outro e faço como o senhor falou, mando para a concorrência. Porque, sinceramente, a gente deve, nós como empreendedores, nós precisamos acreditar nas pessoas. Porque nós temos pessoas boas, esforçadas, trabalhadoras, mas às vezes não teve um certo conhecimento, não teve uma certa dedicação. E isso faz com que as pessoas não tenham uma visão que pode melhorar. Não, eu sou assim, vou morrer assim e acabou. Mas não, com isso, nós já conseguimos mudar a atitude de muitas pessoas, a cultura de muitas pessoas. Eu aposto nas pessoas. Isso já vem Daniel e ele sempre passou para mim desde o início da minha chegada na empresa. Por que que ele sempre passa isso? Ele diz assim, Arthur, se alguém acreditou em mim, se alguém mudou a minha vida, me deu uma oportunidade, então nós também devemos acreditar nas pessoas. Boa. Então já vem de cima. E assim, eu tenho uma convivência de muito tempo com meu pai. O meu pai, ele é um cara muito carismático. E mesmo morando numa cidade como Areia Branca, uma cidade que ainda está em desenvolvimento, ele é um cara que nunca mede esforços para nada. Sabe aquele cara que está dentro de tudo, que ajuda todo mundo, que quer resolver o problema de todo mundo? É meu pai. Então assim, eu já tenho esse exemplo do meu pai de pegar tudo para mim, correr atrás e ajudar e resolver. Então, quando eu vim para cá, para a empresa, eu trouxe essa vivência. Essa bagagem aí. Isso, e isso me ajudou muito a identificar essas pessoas, acreditar nelas, porém, se nem elas mesmas acreditarem, então aí não tem jeito. Aí a gente parte para a segunda pessoa, uma outra oportunidade, e aí deixa aquela pessoa refletir em casa sofrendo ali, né? Tenho mais uma dúvida. Deixa eu tirar essa dúvida. É coisa de pesquisador, né, talvez. A gente tem uma visão, eu tenho uma visão, não trabalho nessa área. Então, quem é de fora, a impressão que eu tenho é que o turnover na área de construção deve ser muito grande. Sim. A entrada e saída de gente é muito grande. Você tem esses dados assim, do mercado, da própria empresa, como é que está o turnover, se é grande, não é grande, o percentual, como é que é esse turnover nesse setor? Hoje nós temos uma fidelização com grande parte dos nossos colaboradores. Eu acredito que 80% dos nossos colaboradores já trabalharam em outras obras nossas. Já vem conosco de 5, 6, 7, 8, até 10 anos. Hoje eu tenho encarregados que trabalharam no início do primeiro projeto e estão conosco até hoje. Claro, concluiu o projeto, fizemos a demissão e depois precisou de outro contrato, contratamos novamente para que exerça a função e estão conosco, vestindo a camisa. Como também o que acontece, essa fidelização, eu gosto de falar assim, às vezes eu estou com um líder de frente de serviço que ganha melhor do que o profissional, que tem um posicionamento melhor do que o profissional. Às vezes eu pego uma obra ali, um contrato que não tem uma vaga de liderança, porém só de profissional naquela área que o líder atuava anteriormente. Então a fidelidade é tão grande com a empresa que esses colaboradores aceitam. Arthur, eu posso ser contratado como um pedreiro. Legal. Eu vou ser contratado como armador, como carpinteiro, porque a vaga que tem é essa e eu quero estar onde a GMD está. Hoje nós temos... Isso é a tal da cultura, né? Isso aí. Gera essa atração de querer estar junto, ali isso trabalhando. Esse exemplo... Isso não se constrói assim, não. Não. É com o tempo. É com o tempo. E esse exemplo que eu estou citando agora, eu estou vivenciando isso. Eu estou com a obra rodando hoje, no Alto do Rodrigues, um projeto de hidrogênio verde. Não posso explanar o nome do cliente ainda, porque é algo, mas é um projeto grandioso, é o primeiro do Nordeste, né? É uma obra grandiosa e 4 dessas pessoas que eu estou falando aqui foram como profissionais. E ontem eu recebi a felicidade do meu cliente dizer, pode classificar essas pessoas aqui a líderes. Então, assim, isso para mim é gratificante. Por quê? Acreditar nas pessoas, dar oportunidade a elas, faz com que depois elas retribuam. Sim. E depois eu consigo retribuir novamente com... É um ciclo, né? Eles estão vivendo o ciclo da empresa, aí. né? As etapas, os níveis, Isso interessante. mesmo. Nosso tempo está um pouco curto. A conversa está tão boa, mas eu já marquei com ele aqui, já está marcado. Quando o livro estiver saindo,
Já lance, quando for Vou lançar, correr pra concluir ele. vem aqui pra gente... por que você tem que fazer? Você tem essa obrigação. Eu vou pegar você aqui logo ao vivo. Você tem a obrigação de compartilhar o que você aprendeu e esses conhecimentos com outras pessoas, cara. Porque isso que você vai trazer vai ajudar muita gente. Obrigação, eu digo assim, obrigação moral, obrigação de contribuir com a sociedade, que você aprendeu, né? Que essa palavra de obrigação é porque já conseguiu se conectar e ver como o ser humano que ele é, né? Isso. Essa autoridade, assim, a obrigação é porque já sabe que é uma pessoa que vai ouvir, não vai ser... Eu me senti desse mesmo jeito. Uma vez eu tô agora produzindo mais 2 livros, já escrevi 2. Mas quando foi fazer o primeiro, o difícil é o primeiro. É difícil. Não, escrever ele é complicado. Primeiro que você não vai ganhar dinheiro com isso. Então você faz mais para ajudar. Isso. Você não vai ganhar dinheiro, escrever um livro. No Brasil, o mercado editorial é complicado. Mas não é por isso. Justamente é legado. Né? Aí quando os meus filhos chegaram, eu parei de enrolar, porque eu disse, olha, não sei nem se o povo vai comprar, mas pelo menos vai ser para os meus meninos. Vou deixá-los como, deixar esses conhecimentos. Então faça isso, eu estimulo você concluir, vai escrevendo aí pouco a pouco. Agora eu vou ficar no seu pé e o livro. Pode ficar. E aí vim aqui para poder falar um pouco disso. Mas queria deixar você com as considerações finais. De repente, algum assunto que a gente não falou, não deu tempo de dizer, né? Se você quiser também falar um pouco, falar das suas redes sociais, o pessoal... conhecer um pouco mais sobre você, seu trabalho. Não, fiquem à vontade. Nossas redes sociais, nosso Instagram, principalmente é a nossa rede que mais movimentamos, né? Tanto vinculado à empresa, certo, como também à minha vida pessoal, né? Lá nós compartilhamos mensagens positivas da palavra de Deus, de empreendedorismo também, né? Dicas, e sempre estamos lá trazendo um conteúdo novo, claro, vinculado sempre à GMD, ali diretamente, né? E fiquem à vontade, Arthur Antunes Oficial, pode pesquisar Antunes lá Oficial. E nos seguir, certo? E nós sempre estamos postando nos voos, ali eu vejo uma reflexão, eu tenho uma ideia ali, faço um vídeo, falo sobre aquilo, jogo lá aquela ideia, às vezes sobre a empresa, uma dificuldade que passamos na empresa, jogamos aquilo também. Então, tudo como ideias. Tudo como ideias e sempre inovando. Né? É isso que nós precisamos. Então, Arthur é isso. Arthur é um cara simples, humilde, que Deus escolheu para estar hoje aqui com vocês. E eu sou muito grato, primeiramente, a Deus por essa oportunidade e a vocês, que são pessoas conhecidas aqui em Mossoró, bem conceituadas, né? Então, para mim é uma satisfação imensa, vindo lá de Areia Branca, de um bairro simples, e hoje estar aqui com vocês, gerenciando uma empresa com mais de 700 funcionários ano, né? Esse é o nosso fluxo, anualmente falando, e já passaram-se mais de 7 mil colaboradores por esta empresa, projetos grandiosos, projetos únicos, tem projetos que nós fizemos que só a GMD fez, reforço estrutural, e diversos outros projetos que só a GMD fez, ou pelo menos iniciou aqui no Brasil, como algumas fundações de aerogeradores que nunca tinha sido produzido no Brasil. A GMD foi pioneira com isso. E diversos pontos que nós sempre estamos ali em atuação. Então, para mim é motivo de alegria e gratidão estar aqui com vocês e dizer que Deus abençoe vocês. Continue com esse programa muito maravilhoso. Eu assisti muito, pesquisei muito sobre vocês aqui, olhei lá, muitas coisas boas, compartilhando e aprendendo. Então, isso serve para o nosso crescimento. Porque nós que estamos em desenvolvimento, nós buscamos isso. Infelizmente, nós temos dificuldade. Eu até havia comentado com o Júlio, até Júlio depois comentou sobre o programa. Eu disse, Júlio, eu não vi ainda algo como isso aqui em Mossoró. Não vi ainda. Não vi. Eu estava procurando há muito tempo. E eu até comentava com alguns repórteres, amigo meu, tal, de que tem internet e tudo mais. E aí ele disse, não, é uma ideia que nós precisamos implantar, mas sempre ficava ali naquela situação pausada, né? E eu sempre gostei disso, porque desde novo também, né? Aí já é uma outra área, mas também faz parte de mim. Aos 18 anos, eu já comecei a fazer programas de rádio lá em Areia Branca. Sim, é o comunicador também, o homem, um pouquinho, né? Nós tínhamos lá o programa, a Rádio FM, a 104, né? E aí a Rádio FM abriu um espaço para a igreja. Sim. E aí, o programa da igreja, quem apresentava era eu. Quem vai apresentar? Era eu mesmo. Eu tô chama aqui, Arthur, chama Arthur. É que 9 horas da noite. Pronto, essa hora eu tô parando, então dá certo. Então, era a hora que nós iniciamos. Depois eu vim para cá, para a Rádio Libertadora. Foi bom para desenvolver. Desenvolveu muito a minha comunicação. E aí, estudei muito também. Bem. E aí, por diante, né? Então, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês e agradecendo essa oportunidade. E quando o livro sair, eu te aviso. Muito bem. Certeza. É isso aí, né? Estamos chegando ao final de mais um programa, de mais um convidado.
mais uma vez parabenizar você. Obrigado. Continue sendo essa pessoa que está mostrando ser. Continue sendo essa pessoa temente a Deus. E aí você vai dividir seus resultados, compartilhar seus aprendizados. E o mundo é bem pequenininho para você. Amém. Eu creio nisso. Eu creio nisso. É. Muito bom. Tem que vir outras vezes aqui para falar sobre o empreendimento lá de Tibau, né? Nós temos diversos empreendimentos começando agora. Inclusive, o ponto do hidrogênio verde é muito importante para o Nordeste. O Nordeste ele vai ser o maior, sem dúvida. Vai ser a maior potência de hidrogênio verde, energia eólica e solar do Brasil. O Nordeste vai ser. Quando você tiver alguma autorização para falar sobre isso, assim, sim, né? Quando concluir o projeto. Está liberado lá, pode. Quando concluir o projeto, aqui, é importante nós viemos aqui para falar sobre esse projeto, que é um projeto grandioso. E a GMD tem o prazer de participar com essas duas grandes empresas que estão lá nesse projeto, né? Top, coisa top mesmo. Então o homem vai voltar aqui a casa, viu? Pode se preparar que a gente tem mais vezes. Voltaremos. Bom, gente, obrigado pela participação de vocês. Podem entrar em contato conosco pelo Instagram, Sertão Ponto Inovador, pelo TikTok, no mesmo nome, e também pelo YouTube. Também nós temos a nossa transmissão pela TCM, também pela Telecab e BrisaNet. Forte abraço a todos, nos encontramos na próxima edição. Tchau.